Venda de sítio de 5 alqueires próximo à Bela Vista do Paraíso, a 15 quilômetros de Londrina, com acesso pela PR 445. Terreno de solo fértil, ideal para plantio de soja, trigo, milho, café e outras culturas. Possui reserva florestal, poço artesiano, nascente, energia elétrica. Casa-sede com 3 quartos e pequeno curral. Documentação 100% regularizada. Próximo à cooperativa e com histórico de alta produtividade.